A política do Reform é deportar todos os imigrantes ilegais do Reino Unido em 5 anos, mas são pessoas de verdade. Isso seria alguém como você. Se você está neste país ilegalmente, será deportado de volta para o país de onde veio. Simplificando, se você votar em um conselho municipal do Reform ou em um deputado do Reform, garantimos que você não terá um centro de detenção de imigrantes perto de você. No entanto, se você votar nos verdes, há uma grande chance de que você tenha. Assim, todos recebem aquilo que escolheram nas urnas. Lembre-se de como foi insano quando homens que entraram ilegalmente no país receberam espaço nacional na emissora estatal. Lembre-se, financiada por você, para te dar lição sobre os méritos de ter uma fronteira segura. A BBC está jogando sujo de novo. E se você algum dia quis prova de que a grande mídia está trabalhando contra um país, a BBC é literalmente essa prova servida de bandeja para você. Porque muitos de nós temos nos perguntado como é possível que o Reino Unido tenha caído ao ponto em que chegou. Bem, se você ouvir essa próxima história, talvez comece a entender que quando você tem um veículo de mídia que se apresenta como a voz principal, o porta-voz do governo, etc., mas está impondo ideologias perigosas ao povo da Inglaterra. Talvez faça sentido que a Inglaterra tenha se deteriorado a esse ponto. Vocês não estão prontos para essa história. A BBC foi pega em flagrante. Você se lembra quando eles colocaram imigrantes ilegais na plateia do Question Time para me emboscar e perguntar se um governo reformado os deportaria? Para quem não sabe, esse cara vem de um partido que é muito intensamente contra a imigração e acredita na remigração. Agora, ele fez esse vídeo que foi super viral na época. Na minha opinião, talvez tenha sido um dos melhores comerciais políticos já feitos. Não acho exagero. Este é Zach Polanski, também conhecido como o sussurrador de seios. Ela perguntou se podia aumentar os seios com hipnoterapia e você respondeu que sim. Mas mente sobre memória é apenas uma das muitas ideias malucas de Zach. Enquanto imigrantes ilegais chegam às nossas costas, Zach e o Partido Verde defendem uma Grã-Bretanha sem fronteiras. Agora está claro que a era fracassada do Partido Único acabou e há uma batalha pela alma do nosso país entre a Reforma e os Verdes. Por isso, anunciamos hoje uma nova política importante. Para deportar todos os imigrantes ilegais na Grã-Bretanha, será necessário deter dezenas de milhares de pessoas simultaneamente. Os imigrantes não poderão sair desses centros de detenção e cada um ficará lá por cerca de 2 semanas antes de ser deportado. Esta é nossa promessa. Um governo do Reform não colocará nenhum centro de detenção de imigrantes em nenhum distrito eleitoral com um deputado do Reform. Não os colocaremos onde o Partido Reform controla o Conselho. E, das áreas restantes, vamos priorizar os distritos eleitorais do Partido Verde e os conselhos controlados pelo Partido Verde para colocar esses centros de detenção de imigrantes. Isso significa áreas como aqui mesmo em Brighton. Resumindo, se você votar no Reform para o Conselho ou para deputado, garantimos que você não terá um centro de detenção de imigrantes perto de você. No entanto, se você votar nos verdes, há uma grande chance de que você tenha um centro desses perto de você. Assim, cada um recebe aquilo em que votou. Visite votegreenjetlegals.com. A Grã-Bretanha está quebrada. A Grã-Bretanha precisa de reforma. Acho que você mesmo entende porque esse é provavelmente um dos melhores anúncios de todos os tempos, porque ele fala por si só. Em vez de tentar convencer as pessoas de que elas devem votar neles, faça com que as próprias políticas deles trabalhem contra eles. Veja, se você não gosta das coisas que outra pessoa está fazendo, apenas prove para as pessoas que elas também não gostam disso. Enfim, esse não é o objetivo do vídeo, mas esse é o cara que estamos assistindo agora porque as pessoas realmente não gostaram de como ele estava confortável e confiante nesse tipo de política anti-imigração. Por isso ele vai à BBC discutir o tema, algo comum para um político em destaque na mídia. Vamos ver o que fizeram. A política de reforma prevê deportar todos os imigrantes ilegais no Reino Unido em 5 anos, mas são pessoas de verdade. Isso seria alguém como você. Se você está neste país ilegalmente, será deportado de volta para o país de onde veio. Posso dizer uma coisa? Usar esse homem claramente de origem imigrante é parte do gênio disso, pois querem mostrar que não tentam deportar quem não é obviamente branco e britânico. Estamos procurando deportar qualquer pessoa que esteja aqui ilegalmente. Existe uma grande diferença. Se você veio legalmente, ótimo, bom pra você. Acontece que não só aqueles migrantes ilegais foram colocados na plateia, como também foram literalmente orientados sobre o que dizer por uma ONG pró-fronteiras abertas. Isso é de acordo com o Telegraph em reportagens impressionantes de hoje.
E o diretor executivo dessa ONG Pró-Fronteiras Abertas também estava na plateia daquele Question Time. E, claro, foi selecionado aleatoriamente pela Fiona Bruce para fazer outra pergunta, na qual o povo britânico foi repreendido. Lembre-se de como isso foi insano quando homens que entraram ilegalmente no país receberam uma plataforma nacional na emissora estatal, lembre-se, financiada por você, para te dar lição sobre os méritos de ter uma fronteira segura. E, na verdade, um deles, e eu realmente não podia acreditar nisso, começou a ler do celular, o que na época já era um sinal claro de que ele estava sendo instruído sobre o que dizer e recebendo as falas prontas. Ele comentou que a Grã-Bretanha não deveria sair da CEDH e mencionou o protocolo da Irlanda do Norte. Eu não sabia que homens que entraram ilegalmente vindos do Irã eram especialistas em direito constitucional britânico. Agora sabemos o motivo. Eles foram colocados lá e instruídos sobre o que dizer, recebendo suas falas dessa ONG Pró-Fronteiras Abertas. A BBC sabia disso e estava lá por um único motivo: servir como veículo e mecanismo para a propaganda de fronteiras abertas da própria BBC. O fato de eles estarem na plateia já é uma vergonha. O fato de a BBC ter escondido isso é ainda pior. Receio que a BBC esteja moralmente falida. E você pode, a partir de agora, presumir que toda notícia que vê na BBC é, na verdade, uma operação clandestina de uma ONG Pró-Fronteiras Abertas. É louco pensar que existe uma empresa de mídia financiada pelo Estado que trabalha a favor dele, não é? Faz sentido tentarem promover a imigração como algo ótimo enquanto permitem a presença de imigrantes ilegais lá. Você consegue imaginar se você estivesse, sei lá, na Casa Branca e alguém que entrou ilegalmente do México estivesse lá em um evento? Isso seria insano. Eles seriam presos, pois é assim que se lida com imigrantes ilegais. Porém, estão usando essas pessoas para promover seu sistema de crenças e propaganda. Foi uma das coisas mais surreais e ultrajantes que já vi. E agora nós soubemos hoje, Michele, que o que já era claro na época, que essas pessoas primeiro tinham sido colocadas propositalmente na BBC, mas também estavam sendo orientadas e, na verdade, recebendo falas prontas. Quer dizer, até mesmo naquele trecho, dava para ver que ele estava lendo do celular. E esse era um homem que supostamente tinha vindo do Irã há pouquíssimo tempo. De repente, virou especialista em direito constitucional do Reino Unido, dando lição para britânicos e para mim no painel. Como seria terrível se saíssemos da CEDH e, de alguma forma, ele também tinha um conhecimento muito bom sobre o protocolo da Irlanda do Norte. É meio assim, eu não sei o que vem a seguir para a BBC. Será que após o orçamento, eles consultam assaltantes de banco condenados para ouvir suas opiniões? Foi uma das coisas mais insanas que já vi. Agora, o que aprendemos hoje no Telegraph. Veja, uma das coisas sobre as quais acho que a gente não fala muito é que uma vez que um veículo mente para você, talvez você possa escolher perdoar, mas isso já deveria ser um grande sinal de alerta. Mas, uma vez que você sabe que eles estão realmente, de verdade, completamente manipulando informações contra você, isso deveria deixar muito claro que é algo do qual você precisa desconfiar. Esse tipo de história não é importante devido ao seu absurdo. É uma notícia importante porque mostra e indica como a mídia da Inglaterra, a mídia financiada pelo Estado, literalmente não tem problema nenhum em empurrar agendas que são ilegais. Ilegais. Eles estão dispostos a ouvir pessoas ilegais contra a lei, você sabe, a lei do governo. É a esse ponto que chegamos e isso faz parte de como a Inglaterra foi destruída. Porque se você vai permitir esse tipo de corrupção nesse nível, justamente no porta-voz para o povo que acreditou e confiou na BBC por tanto tempo, então é isso aí, amigos. Uma história dessas já mostra que não se pode confiar nessa mídia tradicional. É assustador o que fazem impunemente, mas pior é que muitos ainda não percebem. A BBC é uma grande parte do motivo pelo qual o Reino Unido caiu tanto, porque eles impuseram ideologias às pessoas que estão erradas. Não se deve legitimar algo ilegal. É errado, pois a lei funciona assim. Se é ilegal, não é aceitável no país. Mesmo assim, promovem isso sem medo, até diante de uma deputada. Obrigada pela atenção ao assunto.